Clínica de Olhos Erechim. Profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. Muito boa noite a todos. Estamos começando o nosso programa Painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com a Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Te ver bem nos faz bem. Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa, com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você precisa conhecer. Agende sua consulta pelo telefone 3712-0566. Clínica de Olhos Erechim, a clínica do Dr. André Agnoletto. Bom, nós estamos recebendo com muito prazer hoje aqui duas pessoas envolvidas com a questão do emprego, do desemprego, dos migrantes, enfim, com toda essa situação. Acho que é um assunto que pode despertar o interesse de todos que estão aí em casa, porque trabalhar todos nós precisamos, ou a grande maioria precisa, né? E então, para jogar luzes a respeito dessa questão do trabalho em Erechim, nós estamos recebendo com muito prazer aqui a Andressa Battisti, que é coordenadora da agência do Cine, FGTAS de Erechim, e a Josiane Mai, que é consultora de integração socioeconômica da OIM, que é uma agência da ONU para migrações. Bom, fui buscar rapidamente aqui, o mercado de trabalho no Brasil, ele apresenta um cenário de estabilidade positiva. Esses dados podem amanhã ser um pouco diferentes do que está aqui, apresentando uma taxa de desemprego oscilando em torno de 5,6 a 5,8. Este é um dos menores patamares registrados na série histórica, acompanhado pelo recorde de mais de 60 milhões de pessoas ocupadas e um rendimento médio real que se mantém estável, girando próximo em torno de R$ 3.732. Isso pode, evidentemente, que vai variar de região para região. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a presença aqui. Andressa, seja muito bem-vinda. Eu vou te tratar por Andressa, né? Obrigada, é um prazer estarmos aqui hoje, né? Agradeço o convite, uma boa noite a todos que estão nos assistindo. E realmente é um tema muito importante, né? Onde nós vamos estar aqui conversando e explanando, né? O que, enquanto Cine FGTAS, o que nós estamos fazendo, promovendo e divulgando os serviços dessa instituição que é tão importante e tanto ajuda, né, às empresas e aos trabalhadores. Minha saudação também a Josiane, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Boa noite, muito obrigado.
Meu nome é Josiane, então eu faço parte da OIM, que é a Agência Internacional para as Migrações, é uma agência da ONU para as Migrações, fundada em 1951, então a gente já tem 75 anos de atuação internacional, e aqui no Brasil é um pouco mais recente, cerca de 12 anos, né? A minha atividade aqui em Erechim é focada principalmente na questão de empregabilidade, encaminhamento de imigrantes para o mercado de trabalho, qualificação profissional, encaminhamento para qualificações profissionais, a regularização documental também é um atendimento que a gente realiza, dentre outras atividades que a gente promove para os migrantes. Então, com essa parceria com o Cine FGTAS, a gente vem realizando ali feiras de empregabilidade, enfim, nesse sentido, que a gente vem trabalhando aqui em Erechim nessa questão do emprego. O órgão aqui em Erechim, por que em Erechim? Ele existe há 12 anos aonde? Existe há 12 anos a agência no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ela é sediada em Porto Alegre, a agência. E aqui em Erechim a atuação é desde 2021. 2020, 2021, a agência começou a atuar aqui na cidade. E a minha atuação é a partir deste ano, então a partir desse ano tem uma atuação local aqui da agência, mas, enfim, nessas atividades que eu comentei anteriormente, para promover empregabilidade, qualificação profissional, integração dos migrantes aqui em Erechim. A Josiane é de Erechim ou é de onde? Sim, sou de Erechim, eu resido aqui em Erechim. Qual é a tua formação? A minha formação é em Direito. Eu sou formada em Direito e era uma das qualificações, mas é no sentido de promover também direitos, né? A gente vem trabalhando nesse sentido e a empregabilidade é um deles, inclusive. Como é que foi o teu ingresso neste órgão? Não sei se posso tratar assim. Foi através de concurso? Como é que foi isso? É um processo seletivo como qualquer outro. Sim. Então, foi ano passado, eu tive conhecimento da vaga e participei do processo seletivo. E considerando que resido aqui, a atuação aqui, acabei ingressando na OIM. Bom, a Andressa já é uma amiga já de bom tempo, né? E quero fazer um registro aqui. Sempre foi com muita satisfação que eu tive um período onde eu estava mais atuante na vida jornalística, né? Eu tive muito prazer em fazer inúmeras matérias com o pai da Andressa, né? O seu Ari, é isso, né? Isso. Ari Batiste, que foi prefeito, um bom prefeito do município de Campinas do Sul, né? Você também tem uma vida na área política, ou uma passagem, teve? Sim, eu sempre falo, né, que a política, ela está no sangue, né? Então, iniciou lá com o meu pai, né, que foi prefeito, aí meu irmão, vice-prefeito, eu vereadora, aí agora meu irmão também é prefeito, então a gente está sempre, né, nesse ramo, né, onde a gente pode estar mais próximo das pessoas, onde a gente pode estar ajudando as pessoas, onde a gente pode estar fazendo a diferença na vida das pessoas, que isso que foi o que o nosso pai nos ensinou lá atrás. E é importante também registrar, né, que é uma honra estar sendo entrevistada pelo pai da minha colega Elisa, né? Então a gente já tem uma certa amizade nesse sentido e é sempre muito bom estar aqui e estar podendo conversar com vocês. Muito bem. Então, assim, nos dê uma panorâmica sobre a questão do Cine em Erechim, a procura por trabalho, como é que funciona, onde está localizado, como é que é? O Cine FGTAS aqui em Erechim, então, ele está localizado na Rua Itália, 299. Nós atendemos das 8 horas às 16 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendemos as empresas e as pessoas que estão procurando por emprego, por trabalho. Também a gente faz toda a parte de seguro-desemprego, a parte de orientação para a carteira digital de trabalho e também a parte de carteiras para artesão. É um órgão, né, do Estado e nós atuamos também em parceria com a Prefeitura Municipal de Erechim, com a OIM também, onde é importante, né, a gente está sempre em contato com essas entidades para promover, né, sejam as ações, sejam os feirões de emprego, as empresas, elas cadastram as vagas e as pessoas se dirigem até lá
e escolhem em qual empresa elas querem fazer a entrevista. Aí é dada a carta de encaminhamento e a pessoa ela pode estar se dirigindo à empresa para realizar essa entrevista. Também fizemos ações, conforme até a ação de semana passada, que foi a ação migrante, onde as empresas vão até a agência do Cine e realizam as entrevistas na própria agência, o que acaba sendo muito bom, né, e importante para as pessoas, porque elas não precisam ir até a empresa, elas vão até o Cine e lá elas realizam as entrevistas. Vocês têm uma média assim de quantas pessoas aparecem lá por mês ou por semana? Sim, a gente tem uma média Aparece lá em busca de, né, de emprego, de oportunidade. Circula muitas pessoas. A gente percebe que, inclusive, no início do mês e no início da semana, o movimento é maior. O fluxo é grande, né? Circula muita gente por lá, no sentido de busca de emprego, de cadastrar vagas, de resolver a parte do seguro-desemprego, de artesão, de carteira de trabalho. Em média, umas 100 pessoas acabam circulando. A gente percebe que muito mais no início da semana e no início do mês também. Sim. Aonde a ONU, aonde a OIM, é isso, né? Isso. Entra nessa história toda aí, né? Oferta emprego ou faz o quê? Bom, a OIM, ela tem uma parceria com o Cine FGTAS estadual, então lá em Porto Alegre foi firmada uma parceria com o Cine, e essa ação, a ação migrante é realizada em parceria com a OIM na Semana do Migrante. Inclusive, nós estamos no término já dessa semana, iniciou a semana passada, essa semana a gente está terminando, dia 19 foi dia do migrante. Então, o Cine, o FGTAS, promove essa ação em parceria com a OIM, que é a Agência para as Migrações, da ONU para as Migrações. E a gente não oferta empregos. A gente, através de parcerias, por exemplo, como com o FGTAS, com as próprias empresas, a gente media a existência de oportunidades com as pessoas, os migrantes que estão procurando. A agência em Erechim, ela tem um endereço, ela tem uma porta, ela tem um escritório, um local? Ainda não temos uma agência fixa localizada, mas a gente atua, por exemplo, no Cine, né, diretamente no Cine. Você trabalha ali junto. Isso, preferencialmente ali nas terças de manhã, e na assistência social também às quartas à tarde, mas assim, agora, considerando a demanda dos migrantes, tanto no Cine quanto na assistência, surgiu uma demanda, a gente marca para encontrar o migrante ou no Cine ou na assistência social. Você se refere na assistência social, é na Secretaria da Assistência Social? Isso, na Secretaria de Assistência Social do município. Então, o migrante tem alguma necessidade, a gente acaba marcando, enfim, ou o migrante se direciona lá na quarta-feira de tarde, que é o horário, o turno fixo, que eu estou lá mesmo, para a gente pegar e conversar, para ele tirar dúvida, ver a questão de documentação, enfim, empregabilidade, elaboração de currículo, também é um serviço que a gente presta, nesse sentido. Pelo que eu estou entendendo, digamos, a tua função, digamos, como representante da OIM, é mais no sentido, não é procurar um emprego, ou indicar um emprego para a pessoa, mas aquilo que cerca um emprego ou a vida da pessoa que está vindo para cá, onde pode morar, as dificuldades com saúde, as dificuldades, as carências, as necessidades, enfim, da papelada, é isso? Exatamente. Então, a gente oferece apoio para os migrantes que residem aqui em Erechim. Exatamente. Então, o migrante tem alguma necessidade voltada para a saúde, a gente encaminha, tem interlocução com a Secretaria de Saúde, encaminha para a Secretaria de Saúde no setor responsável, algo relacionado à assistência social, a gente encaminha para o setor responsável da assistência social. Então, a gente tem essa interlocução com vários setores, com vários atores aqui da cidade, inclusive com empresas, inclusive com o Cine FGTAS,
para a oferta de diversos serviços. Tem necessidade de ingressar, tem interesse em ingressar no mercado de trabalho. Então, bom, olha, esse é o endereço do Cine FGTAS, horário de funcionamento do Cine é das 8 da manhã às 16 da tarde. Isso. Então, se direciona lá, as meninas vão estar lá para te atender e vão te passar a carta de agendamento da entrevista, né, para encaminhamento à vaga de emprego. Então, é nesse sentido, é uma articulação. Sim. É importante que se diga, né, que semana passada, então, nós realizamos, né, a Ação Migrante, em 2 dias, onde 6 empresas estiveram, né, na Cine FGTAS, e com a parceria da OIM, da Josi e da Prefeitura, mais de 250 migrantes passaram por lá, realizando as entrevistas, a Josi ajudando, atendendo, né, sendo um representante deles, né, porque o que eu colocava para a Josi, quando nós começamos a organizar a ação, era que a gente tinha as empresas, mas a gente precisava do público, né, então a Josi, né, através das associações dos migrantes, né, desse contato direto com eles, fez a publicação, né, e o convite para que eles estivessem realizando as entrevistas. Então, realmente foi um evento que superou as nossas expectativas, né? Foi muito bom. E também as pessoas que daqui a pouco tinham qualquer dúvida ou a questão de papelada, a Josi estava lá para auxiliar, né? Porque, sim, faz parte da nossa função também, mas muitas vezes a nossa função ela acaba sendo um pouco limitada. Então, foi muito importante a Josi estar lá conosco para conseguir, né, dirimir esses problemas e ajudar ainda mais os migrantes, né? Quem é que pode falar um pouquinho sobre números de migrantes? Posso falar a respeito disso. Hoje, Erechim tem no mercado formal, isso dados do CAGED de 2025, cerca de 3.350 migrantes empregados. Então, formalmente, isso sem contar quem já constitui o MEI, quem trabalha, infelizmente, informalmente também. Então, há um número muito expressivo de imigrantes já no mercado de trabalho aqui na cidade. Sobre números totais de imigrantes na cidade, a gente não tem um dado fixo ainda. Essa é uma questão que até a gente pretende, ao menos, ter uma noção. A gente está desenvolvendo um plano de trabalho com a Prefeitura Municipal de Erechim. E nesse plano de trabalho a gente tem das ações que nós estamos organizando é o mapeamento do perfil migrante. Quem são os migrantes que residem aqui em Erechim, tem uma estimativa de quantos são, e assim, se são homens, se são mulheres, se são crianças, estão no mercado de trabalho, possuem qual ensino eles possuem, enfim, nesse sentido, para a gente até melhorar o oferecimento de políticas públicas, enfim, de ações para esses migrantes. Mas a Secretaria de Saúde do município tem cerca de 7.600 migrantes cadastrados nos serviços de saúde oferecidos, e a assistência social tem um pouco mais de 4.000 migrantes cadastrados no CAD único, né? Não é o recebimento de benefícios, é apenas o cadastro na Secretaria de Assistência. Então, os números, eles não são iguais nos setores, né? Até a Polícia Federal tem 3.500, então todos os números eles não são compatíveis uns com os outros, então a gente não tem uma noção exata de quantos migrantes são, até porque muitos, por terem migrado até aqui, não vêm dificuldades para migrar para outras cidades, né? Então, mas os números gerais são esses, e quanto à empregabilidade, realmente, assim, a gente tem um número bem expressivo. São 3.350 pessoas que estão nas indústrias aqui erechinenses. Porque a gente ouve falar muito assim, não, são mais de 7.000, se esses 7.000 forem embora, não, esses 7.000 constituem os que estão trabalhando, as suas famílias, enfim, as crianças, né? Então, trabalhando mesmo, ou empregados formalmente, são 3.500? 3.350, mas da mesma forma, imaginamos que esses 3.350 voltem para o seu país. Sim, Seriam 3.350 vagas em aberto na cidade.
quem supriria essa demanda? Então, a importância deles parte principalmente daí. Além disso, uma coisa que a gente vem comentando nesses últimos dias, há um discurso de que o migrante ele vem aqui ou para tirar oportunidades ou, enfim, não pagam impostos. Isso não condiz com a realidade, até porque o migrante ele consome no comércio local, ele paga impostos ao trabalhar, ao empreender. E, além disso, também a questão dos aluguéis, eles alugam os imóveis aqui, então, considerando que temos 7 mil pessoas, se esse for o número, né, 7 mil migrantes aqui, se eles voltassem para os seus países de origem, o que seria desses imóveis, que digamos que seriam, sei lá, 4 mil imóveis, digamos, então, assim, eles são importantes e já estão estabelecidos no município de vários pontos de vista, culturalmente, economicamente. Então, hoje, eles são uma realidade aqui no município de Erechim e por isso que a OIM vem atuando aqui para realmente a gente pegar e lidar com a questão migrante, gerir-la da melhor forma possível para ser algo desejável pela comunidade. É uma mão de obra necessária, como a gente fala, né? Então, em todos os ramos, né? Seja no comércio, seja na indústria, cada vez mais eles vêm se colocando, tem pessoas qualificadas, né? Que estão aos poucos revalidando os seus diplomas e a gente percebe cada vez mais que eles estão inseridos, né? Até na questão da própria cultura, né? Porque, querendo ou não, é uma cultura totalmente diferente, mas que aos pouquinhos eles já estão, né? Mudando e se adequando à nossa cultura e à cultura das empresas, do comércio e se mantendo também nos empregos, porque uma coisa que a gente percebeu no início é que havia muita rotatividade e hoje eles já entenderam, né, que o quanto é importante eles permanecerem para a questão dos benefícios, questão de daqui a pouco de promoções, de subirem de cargo, né, e não estarem, né, mudando cada pouco de emprego, de empresa e permanecendo, né, nos postos onde eles têm essa condição melhor de trabalho, né? Eu tenho, para mim, digamos, existe uma máxima aí de que a gente é uma espécie de fruto do meio, de onde a gente vive, a gente vai se adaptando e tal, isso vale mais ou menos para tudo. Mas pegando como exemplo, digamos, Erechim como um meio, né? O que seria de Erechim, né, se, digamos, essas pessoas, eu não digo que fossem embora, mas se elas não tivessem vindo, como é que a cidade seria? O que mudou? Elas ajudaram a impulsionar a economia? Ou, digamos que a situação, vamos pegar, acho que a maioria é da Venezuela, né? Aí você fala, a situação está mudando lá, o pessoal pode voltar, não sei, isso é uma outra coisa, uma outra discussão, né? Mas essas pessoas, se elas não tivessem vindo, a cidade seria, digamos, menos do que ela é hoje? É difícil afirmar, mas difícil, com certeza... Mas assim, pelo que a gente percebe, está fazendo diferença, né? É como até a Josi mencionava, circula economia, circula dinheiro, aluguéis, querendo ou não, né, consumo, e aí também o que se percebe é que as pessoas que vieram para cá, estão aqui, outras estão vindo também, né, em virtude de eles terem gostado de Erechim, de serem bem acolhidos e de permanecerem aqui, né? Então, também a Josi pode estar falando um pouco mais sobre isso, por mais que daqui a pouco a situação lá esteja mudando ou não, a gente percebe que eles estão permanecendo aqui, né? Eu acho que também, assim, é uma pergunta, eu peço até escusas, eu acho que caberia até mais ao jornalista responder como é que a cidade poderia ser ou não, o que seria e tal, né? Do que quem trabalha com os números mais friamente, assim, sim, né? Mas a verdade, mas foi dito antes aí, se de repente as pessoas forem embora, algumas, ou a grande parte, muito qualificadas, aonde se buscaria, digamos, quem é que supriria essas vagas? De onde buscar?
Exatamente, é a pergunta que você fez anteriormente, e realmente é difícil da gente responder, porque realmente com a vinda deles, eu me recordo que eu trabalhava na secretaria anteriormente, a meu trabalho na consultoria da OIM, eu trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e lá em 2023 a gente fez um feirão que tinha cerca de 2.000 vagas de empregos em abertas. Então, isso juntando das empresas, do Cine FGTAS, inclusive a OIM participou daquele feirão. Então, foi uma das minhas primeiras atividades ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e naquela época havia uma demanda de vagas muito grande. E com o passar dos anos, com a vinda desses migrantes para cá, essas vagas acabaram sendo supridas, eis que os números hoje de vagas abertas são cerca de 400, mais de 400 no Cine, né? A Andressa pode especificar melhor. Mas, sim, hoje os migrantes oferecem, eles fortalecem a economia do município. Eles suprem uma demanda de mão de obra muito importante no município, que sem eles nós não conseguimos imaginar um cenário do qual Erechim estaria passando. Eu tenho um exemplo assim, a gente sempre fala sobre o tempo que eu estava lá na URI, dizer assim, o que seria de Erechim, o que seria da região se não tivesse a universidade. Né, que a universidade também teve todo um caminho e tal, alguns queriam que a URI fosse só de Erechim e tal, mas a URI é uma universidade multicamp, comunitária, né, e se tu vai ver o que era Frederico Westphalen antes da URI e vai ver o que é hoje, o que era Erechim, né, antes e o que é hoje. E claro que não estou comparando aqui a universidade com os migrantes, obviamente que não, né? Mas abriria, é o que eu observo, eu acho que abriria um rombo, assim, que talvez pudesse ser preenchido, mas não amanhã. Levaria um determinado tempo, né? As empresas teriam que pesquisar, buscar, né? Faz parte do processo evolutivo, né? E Erechim vem evoluindo cada vez mais, né? As empresas, o comércio, onde, inclusive ontem, estava numa reunião com todas as agências do Rio Grande do Sul, Cine FGTAS. E foi constatado que em algumas delas diminuíram consideravelmente o número de vagas. Aqui em Erechim, houve uma diminuição, mas nem se compara com as demais. Porque o que a gente percebe aqui? Cada vez mais tem empresas se instalando aqui, tem redes grandes se instalando, então as vagas de emprego, elas têm se mantido, né? Por mais que as pessoas estão ocupando as vagas, vão surgindo novas vagas. E sempre tem novos cargos, tem novas vagas, em virtude disso, né? Dessa economia e dessas novas empresas, dessas novas redes, onde tem oportunidade para todos, não só para os migrantes, né? É importante que se diga, né, que nós estamos trabalhando para toda a população, para toda a região, inclusive, né? Tem para todas as idades, tem para todos os turnos, tem do menor aprendiz até as pessoas que estão regressando ao mercado de trabalho, né? Então tem vagas para todas as pessoas. Nós vamos abordar e vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema, né, depois dos comerciais. Nós já voltamos. Cuidar da saúde envolve decisões importantes. E quando o médico solicita uma ressonância magnética, escolher onde realizar o exame merece a mesma atenção. No Centro de Diagnóstico por Imagem do Complexo Hospitalar Unimed Erechim, você conta com o equipamento 3 Tesla, uma tecnologia que une imagens de alta definição, equipe qualificada e atendimento acolhedor do início ao fim. Mais precisão no diagnóstico, mais segurança para o paciente. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também da Clínica de Olhos Erechim, recebendo hoje prazerosamente aqui a Josiane Mai, que é consultora de integração socioeconômica da OIM, que é uma agência da ONU para
as migrações. E a Andressa Battisti, que é coordenadora da agência Cine FGTAS de Erechim. Gostaria de voltar, Andressa, assim, vamos agora falar um pouquinho sobre a mão de obra, a procura por emprego de não migrantes, de pessoas de Erechim, ou da região. Que Erechim é um polo, né, recebe muitas pessoas aí de fora. Sim, é a cidade-mãe, como a gente fala, né? Então, sim, tem a população de Erechim, mas tem a população de outros municípios, onde tem muita gente que vem de manhã, passa o dia, trabalha e retorna para a sua cidade. E, como eu havia mencionado, nós temos vagas, então, tanto para indústria quanto para comércio, construção civil, para todos os ramos, para todas as idades, para todos os sexos, para todos os turnos, né? Começa lá do menor aprendiz, 14 anos, que vão com as mães, muitas vezes, né? As mães levam os filhos lá para iniciarem essa jornada, e até as pessoas que estão voltando para o mercado de trabalho, né? Que já se aposentaram ou estão escolhendo outras áreas para trabalhar, e a gente está lá para oferecer, né, essas vagas onde a pessoa ela escolhe, né? Tem lá a lista de vagas que é conforme as empresas cadastram, e a pessoa pode estar optando em qual empresa ela quer estar fazendo a entrevista. Então é dada uma carta de encaminhamento e essa pessoa se dirige até a empresa para realizar a entrevista. Então é importante que se fale, inclusive, que a gente não segura, a gente não tem banco de dados de currículo, né? Então as empresas elas vêm, elas cadastram as vagas e as pessoas vêm e escolhem em qual empresa elas querem realizar a entrevista de emprego. Ali ela fica sabendo mais ou menos sobre vencimentos ou não? Sim, geralmente é os dados básicos, né? A carga de trabalho, quais os benefícios, qual é o valor do salário, enfim, os dados gerais. Antes de ir para a empresa, ele já tem uma ideia do que... panorama. Tá. Já tem um panorama onde ele pode estar optando e escolhendo, né? Tem algumas empresas, inclusive, que dependendo do cargo, elas já colocam a qualificação, né? As exigências, inclusive, né? A questão de disponibilidade, daqui a pouco, de horários, né? Quando é para motorista, ou de horário noturno, final de semana. Então, todos esses dados já vão estar cadastrados nas vagas, né? A agência do Cine daí tem um processo de feedback, assim, depois, digamos, eu fui lá, me interessei pela vaga da empresa X e tal, a empresa comunica depois, nós ficamos com o fulano de tal, não sei o que e tal. Sim, depois, como é dada feita essa carta de encaminhamento, né? E isso, para a gente ter e até porque, assim, tem que voltar para nós, porque no momento que foi preenchida a vaga é fechada, né? Sim. Então, a gente tem todo esse controle, inclusive, né? Das vagas, das contratações, tudo que passa lá é registrado, né? Sim. Existe uma busca, assim, algum determinado setor mais expressivo, mais destacado, assim? A indústria em primeiro lugar. A indústria sempre foi o nosso carro-chefe ali, né, na oferta de vagas e na procura das pessoas também, né? Depois vem a parte do comércio e demais serviços. Do comércio, fala lojas, assim? Lojas, supermercados, em geral. Isso, exatamente. Eu sou de um tempo, a gente não deveria estar falando isso, porque o tempo, amanhã... todos nós somos de um determinado tempo, mas tinha aquele negócio como é que tu foi parar lá? Eu fui indicado pelo não sei o quê. Ainda existe muito isso? Não? Ainda existe. Ainda a gente, por ser uma cidade, ao mesmo tempo que é grande, mas ela também é pequena, sim, né? Então tem muita gente conhecida, né? Então muitas vezes acaba acontecendo isso, né? De ter essa indicação, né? E que acaba tendo uma proximidade maior e que daqui a pouco, né? Pela pessoa ser conhecida, ela consegue, muitas vezes, se colocar melhor no mercado de trabalho. E, claro, o que a gente sempre fala também, né? A qualificação. Nós temos, né, parceria também com a Prefeitura, com o Senai, com a Senac, diversos cursos em todas as áreas, para todas as idades,
e as oportunidades estão aí, né? Inclusive cursos gratuitos, né? Onde as pessoas elas podem estar se qualificando. As pessoas que chegam lá, desculpe te cortar, as pessoas que chegam lá têm conhecimento que existem vários cursos de qualificação? Algumas não, mas nós passamos essa informação, certo, né? Nós temos lá os folders, os cards e inclusive é orientado, né, para os nossos servidores que trabalham lá para que ofereçam, né, para que divulguem. Então sempre, inclusive a prefeitura, né, através da Secretaria de Desenvolvimento, o Senai e o Senac, eles estão nos atualizando dos cursos, né, que tem, e nós inclusive repassamos para as pessoas, né, para que elas possam se qualificar, e elas estando qualificadas, elas conseguem uma vaga melhor, inclusive, né. Andressa, a gente, não sei se é por frequentar, mas a gente percebe uma rotatividade de mão de obra um tanto quanto acentuada, digamos assim, em mercados, né? As pessoas, por que as pessoas trocam tanto? O que a gente percebe... Cada caso é um caso, cada mercado, enfim. O que a gente percebe é muitas vezes a questão da carga horária, né? Onde tem feriado, tem final de semana, e aí as pessoas acabam optando e escolhendo por não querer trabalhar, né? Nos finais de semana e nos feriados. Então, daqui a pouco, ela até inicia, mas ela não permanece por muito tempo. Porque daí, daqui a pouco, ela consegue algo que não exija que ela trabalhe nos finais de semana e nos feriados. É menos uma questão de salário do que de... É o que a gente percebe. É o que a gente percebe, é nesse sentido. Tanto é que hoje está em discussão lá no Congresso Nacional essa questão da redução da jornada. Né? Então, sim, é um assunto que vem pode ser realmente isso, né? Sim, onde as pessoas elas acabam optando por muitas vezes não abrir mão, né, do seu lazer, do convívio com a família, né? E como eu falei, daqui a pouco elas até iniciam, mas tem essa rotatividade, elas acabam não permanecendo, né? Até por conseguiram algo melhor, muitas vezes acaba até os jovens aprendizes iniciam ali, né? Então, é a primeira experiência profissional. E depois eles vão indo adiante, que bom, né? Evoluindo e buscando outras funções e um salário. Na área de tecnologia, como é que está isso? É uma área que ela ainda está crescendo, né? O que a gente percebe que está tendo um crescimento. É uma área ainda que vai crescer muito. Mas o que a gente percebe também que está faltando qualificação. Sim, mas por tudo que a gente lê aí, digamos, é como o direito tem várias, depois que tu se forma, tu pode ser várias, tu pode seguir, tu pode ser juiz, tu pode ser delegado, tu pode advogar, tu pode parar o Cine, tu pode ir para OIM, enfim, né? Mas a área de informática é uma área, assim, né? Sim, todo mundo precisa, né? E inclusive tem até pessoas que muitas vezes chegam lá que elas ainda estão, daqui a pouco, regressando para o mercado de trabalho e elas não têm muito trato, manuseio, né? Com a questão de informática, né? E aí tem cursos, inclusive, nesse sentido, para essas pessoas estarem se atualizando e estarem inseridas no mercado que hoje em dia super exige, né? Que tenha todo esse lado do acesso, né? E que saibam manusear celular, computadores e tudo mais. Vamos colocar a Josiane novamente de volta aqui. O que tu percebeu até agora por tudo que tu tem contatado com pessoas, esse convívio, com certeza que você tem com essas populações que vêm de fora, que vêm de outros países, enfim. Quais são as carências mais, assim, que te saltam aos olhos, assim? A maior demanda... Moradia, o que... na verdade, são várias demandas. A que eu mais atuo é com a questão de documentação, né? Regularização dos documentos. Os documentos dos migrantes, e isso, cada país é de uma forma diferente, mas eles vencem com certa frequência,
a renovação deles tem que ser com certa frequência. A maior demanda que eu atendo é a respeito da documentação. Então, porque a documentação ela é essencial. Sem a documentação não consegue ser encaminhado para uma vaga de emprego, não consegue atendimento no sistema básico de saúde, não consegue atendimento em vários lugares. Nem alugar uma casa. Exatamente, aluguel, abrir uma conta bancária para receber o próprio salário, nesse sentido. Então, a regularização de documentos é a principal demanda. Mas, claro, até mesmo por ser uma população em sua maioria vulnerável, tem outras situações que também demandam, mas aí a gente acaba nesse trabalho de articulação de encaminhar para o setor responsável que possa resolver a demanda. Por exemplo, a questão de aluguel não se há ainda um ponto, é uma coisa que muito entre eles se ajudam, na divulgação de locais para moradia, enfim, mas por exemplo, roupas, a gente encaminha para a Secretaria de Assistência Social, lá para a Central de Doações, vagas de emprego a gente caminha para a Alcine, auxilia naquilo que a gente pode, cursos, por exemplo, olha, o Senai atende a área da indústria, o Senac atende a área do comércio, então se você tiver interesse, esses são os cursos disponíveis, você pode procurar o local. Então essas são as demandas assim maiores oferecidas. A questão de curso de língua portuguesa também, a gente que é uma demanda que muitos vêm para cá e conseguem desenvolver com facilidade, mas outros têm um pouco mais de dificuldade em desenvolver a língua portuguesa, né? Então, a gente está também buscando locais, escolas que ofereçam, a gente já está em contato com uma escola que oferece. Como é que faz para, digamos, para contemplar espaços para as crianças em escolas? Isso é um trabalho junto com a Secretaria da Educação? Qual que é a forma com a qual a gente atua nesse sentido? Com uma atuação muito recente, ainda é muito automático entre eles. Por exemplo, eles conversam e, olha, você precisa ir na Secretaria de Educação Municipal ou na 15ª CRE e conversar com as pessoas para encaminhamento do seu filho para a escola. Mas é uma relação mais entre eles e o setor. E, claro, procurou a mim, olha, como que eu faço? Eu cheguei agora em Erechim, eu preciso de vaga de escola para o meu filho, onde que eu procuro? Bom, então a gente direciona ou para a Secretaria Municipal de Educação ou para a 15ª CRE. Esses migrantes, eles vêm, digamos, da Venezuela direto para Erechim ou eles vêm passando de estado para estado, de cidade? Como é que vem? Eu sei que também cada caso é um caso. Isso, depende muito, realmente. Alguns vêm, digamos, descendo o Brasil. Então, eles param em várias cidades. Param em Cuiabá, ali no, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, ali em Curitiba, Foz do Iguaçu. Então, eles vêm, digamos, eles vêm descendo. Mas muitos vêm, o primeiro contato, a primeira cidade que eles chegam no Brasil após Pacaraima é Erechim. É muito por conta de interiorização realizada pelas empresas. Então, as empresas fazem o processo seletivo lá em Pacaraima, dessas pessoas, e as trazem para cá já com emprego, né, que são as vagas de emprego sinalizadas que a gente chama. De Erechim que fazem isso. Isso. E trazem o migrante diretamente para essa vaga de emprego. Então, muitas delas, enfim, oferecem até um apoio inicial com moradia, porque como eles vêm para cá sem nenhuma referência, né? Plano de saúde, enfim, essas coisas. Isso já está, né, oferecido para todos os outros funcionários, né, já faz parte de um benefício da empresa, mas eles vêm para cá, então, através dessa interiorização para trabalho, por vaga de emprego sinalizada. E a partir disso também muitas pessoas vêm para cá por conta de haver familiares. Quero sair, por exemplo, da Venezuela. Então, aí eu tenho um familiar meu que já reside em Erechim, eu entro em contato com ele e venho para a cidade. O que tu observa, digamos, quanto a troca de informações entre eles mesmo, né? Olha, vem para cá, ou não vem para cá, ou vai para lá, ou a cidade tal é muito bom. Deve ter. Esse boca a boca deve ser muito forte. A melhor forma de divulgação, inclusive, entre eles, é realmente através do boca a boca. Então, até ali na ação migrante que a gente realizou, né? A divulgação foi feita ali através das associações de imigrantes que existem na cidade, né? São, em especial, 3, que é os venezuelanos, os haitianos e os senegaleses.
Então, eu passei para os presidentes dessas associações, enfim, a ação, eles divulgaram entre as pessoas às quais eles têm contato, e também eu participo de alguns grupos. Então, através desses grupos, eu peguei e divulguei a informação, e com bastante rapidez ela já estava sendo encaminhada com frequência. Então, esse realmente é o boca a boca, é encaminhar para um familiar que encaminha para outra pessoa, e assim eles vão divulgando. E a gente percebe que a questão da cidade, sim, ela é reconhecida como uma cidade acolhedora, uma cidade que acolhe os migrantes e que recebe os migrantes, e muito por conta da força do industrial, principalmente, né, mas do mercado de trabalho num geral, num todo, aqui na cidade, que é muito forte, muito desenvolvido. Então esses migrantes optam por vir para cá. E claro, outros índices da cidade, né? A cidade é uma cidade muito boa de se morar, muito desenvolvida, é segura, é tranquila, então eles acabam preferindo vir para cá. Você tem, digamos, uma espécie assim de... O pessoal está aqui há quantos anos? Há 3 anos, há 4 anos, 5 anos? Depende. Continua chegando? Até antes você havia comentado sobre o fluxo. Sim, o fluxo ele continua o mesmo. Então, são cerca de 300 pessoas que passam, que cruzam a fronteira da Venezuela para o Brasil por dia. Não necessariamente as 300 vêm para cá, por óbvio, né? Elas se espalham pelo Brasil. Mas, então, eles chegam aqui e não necessariamente eles entram involuntariamente, enfim, mas é nesse sentido, eles continuam chegando. Os que, quanto à idade, a questão da crise humanitária já ocorre há anos, né? Então, tem pessoas que têm 5, tem pessoas que têm 20 anos morando em Erechim. Então, varia muito, mas sim, eles continuam chegando. Eu atendo semanalmente pessoas que chegaram há um mês em Erechim. O que tu tem ouvido, assim, digamos, depois do que aconteceu lá na Venezuela? Na verdade, para nós não mudou. Para nós não tem mudado, assim, houve, assim, um receio por parte, principalmente, de quem emprega essas pessoas, porque realmente, como mencionado no primeiro bloco, hoje é uma força de trabalho muito expressiva na cidade. Mas isso, aos poucos, foi se acalmando, porque realmente o fluxo na fronteira continua o mesmo. As pessoas, é o mesmo fluxo de entrada no Brasil e o mesmo fluxo de retorno. E até muitas vezes, assim, as pessoas que circulam por lá, né, os migrantes, questionamos e conversamos com eles, né? E logo que aconteceu ali, questionamos, e aí, vão regressar? A grande maioria, não. Estamos muito bem aqui, não vamos regressar. É isso que a gente ouviu e ainda ouve, né? Até a semana passada que nós estávamos fazendo a ação, tinha um senhor que fazia uma semana que estava aqui, né? Sim. Uhum. Então, ainda tem, como tu falaste, né? Tem muita gente vindo, né? Permanecendo, e por essas questões de família, de emprego, de oportunidades. Essas empresas que vão e que buscam, inclusive, né? Uhum. Então, isso acaba sendo um atrativo muito grande, né? Erechim viveu nos anos 70, nos anos 80... e até nos anos 90, depois não sei como é que está hoje e tal, recebeu muita gente dos municípios vizinhos. Eu até fiz um trabalho há uns anos atrás aí, e no período de uma década, entre saídas e vindas e entradas e tal, a região Alto Uruguai, se eu não me engano, acrescentou, se eu não me engano, 8 pessoas, ou 18 pessoas, eu não me lembro. Tá? Claro que Erechim tinha 40 mil habitantes, foi para 60, foi para 70, foi para 90, foi para 100, né? Mas municípios, outros aí que tinham 2.000 e pouco, ficou com 1.000 e pouco, então foi diminuindo. Se eu não me engano, Erechim, Getúlio Vargas, e tem um outro município aí que cresceu em população. Como é que está a vinda de pessoas dos municípios vizinhos em busca de emprego? Eles já vêm, digamos, para uma empresa X,
ou isso parou, esse fluxo migratório interno nosso? Não, ele existe ainda. Vocês têm estudos a respeito? A gente não tem os dados específicos, mas pelo que a gente vê e percebe, né, das pessoas que circulam pelo Cine, pela agência, tem a grande maioria jovens, né, vem buscar uma oportunidade na cidade grande, mas também as pessoas, elas estão muitas vezes, por as cidades serem próximas, elas estão permanecendo na sua cidade natal e vindo trabalhar aqui. Então, elas passam o dia aqui. Muitas empresas, inclusive, oferecem o transporte. Muitas prefeituras oferecem o transporte, né? Então, elas vêm, elas trabalham, mas elas continuam residindo nas suas cidades de origem. E, claro, algumas também vêm e fixam residência no município de Erechim, né? Mas tem bastante ainda, com certeza, isso, né? Dos municípios menores estarem vindo, né? E sendo um polo, Erechim, né? Uma cidade-mãe para tudo, né? Eu estive há pouco tempo em Meia Praia, não tem nada a ver com o negócio, mas tem um pouquinho, que é o seguinte... entra numa lojinha, entra no outro e tal, tinha um shopping lá, abriu e tal, e passa aí, vê isso e vê aquilo, e busca, e de repente paramos por causa do interessou um determinado artigo lá que estava à venda, enquanto a pessoa ficava experimentando ali, se servia, não servia, que era minha mulher, enfim, né? Eu estava de papo ali com a vendedora e tal, né? Ela disse, vocês são da onde? De Erechim, Rio Grande do Sul, né? Imaginando que ela, né? Ela falou, eu sou de Barão de Cotegipe. Olha né? Então, tinha 500 lojas lá e ela é de Barão de Cotegipe. Aí ela dizendo, nossa, mas eu fui há um tempo lá, daqui um pouco vai ser uma cidade só. Né? Então, sim, também tem disso, assim, porque Barão de Cotegipe me parece que encarna muito esse aspecto, assim, das pessoas viverem e trabalharem. Sim, porque ao mesmo tempo, né, que elas querem uma cidade mais calma, né, daqui a pouco para criar os filhos, mais tranquila, elas também precisam, né, dessa economia de Erechim, dessa cidade-mãe, né, onde tem maiores possibilidades, né, então a gente percebe isso, inclusive, e por ser próximas, né, seja Barão de Cotegipe, seja Gaurama, seja Paulo Bento, né, são cidades próximas e que também, hoje em dia, né, tendo os acessos asfálticos, como a gente fala, né, facilitam, né, ir e voltar todo dia. É bem diferente, digamos, da campanha, né, onde os municípios, tem um município aqui, o outro fica a 200 quilômetros, ou a 100, né, nós temos num raio de 60 quilômetros, num raio de 60, nós temos seguramente umas 20 cidades aí, né. Próximas. Né, próximas aí, né? Eu tenho um colega, inclusive, na imprensa, o Edilon Flores, que mora há muitos anos em Gaurama e trabalha na rádio difusão. Isso. Ele vem e vai todos os dias. O que é bem normal, né? Bem característico, realmente. Bom, nós estamos nos caminhando para o final aí, né? O que dá para dizer mais aí sobre a OIM? Tem uma representação em Erechim, tem em Porto Alegre, tem outros polos, assim, outros centros? Atualmente eu atuo aqui em Erechim, então estou todos os dias aqui em Erechim, quem necessitar tirar informações comigo, então como eu mencionei, eu estou mais fixamente às quartas-feiras à tarde na Secretaria de Assistência Social e nas terças-feiras de manhã no Cine FGTAS. Então, quem tiver curiosidade, enfim, precisar de informações e quiser me procurar, eu vou estar nesses locais. Senão, até mesmo essa troca de informações, de contatos é muito rápida. Então, se me procurar nesses locais, estou totalmente autorizada a que repassem meu contato, que me procurem para a gente fazer esse atendimento. Porque, realmente, a gente não tem um local fixo, mas a gente quer, de qualquer forma, apoiar, seja online, por WhatsApp ou presencialmente, apoio aos migrantes. Mas sim, atuo aqui em Erechim, temos o escritório em Porto Alegre, ao qual eu sou vinculada. Reporta a Porto Alegre. Exatamente, sou reportada a Porto Alegre e o escritório de Porto Alegre a Brasília, que é vinculada a Panamá. Então, é uma cadeia, mas aqui em Erechim eu tenho a atuação... Mas que bom, exato. Erechim
né? Isso, uma representante. É um avanço significativo, uma representatividade, né? Então, isso também... Para quem vem de fora, com o que é que eu vou falar? Exato, exato. É muito importante e faz diferença, né? Sem dúvida. Empregos, então, sabe que eu tive lá no Cine há pouco tempo, né? Eu tive lá por curiosidade, eu fui dar uma olhada lá, tinha várias listas assim, né? Garçom, precisa disso, precisa daquilo, né? Então tem empregos para todos os gostos. Tem, para todos os gostos. Eles pagam bem, mas para todos os gostos tem. Realmente, as ofertas estão aí, né? Estamos sempre à disposição, tanto das empresas que queiram cadastrar as suas vagas, fazer a divulgação, tanto da população em geral, né? Para que venham e consigam o tão sonhado emprego, né? Que o trabalho, o emprego, ele dignifica, né? A pessoa e ela pode estar ofertando uma vida melhor para si e para os seus familiares. Lembrando que a Cine FGTAS é na Rua Itália, das 8 às 16 horas, sem fechar ao meio-dia. De ponto de vista ainda jornalístico, eu diria ainda o seguinte, né? O entrevistado não sou eu, mas enfim, falei bastante hoje, né? Reforçar a questão da qualificação. Exato. Né? Reforçar a questão de vai para a escola, vai estudar. Estudo ninguém te tira, né? Exatamente, é uma coisa assim que tu... mães. E amanhã ou depois, se tiver uma vaga e tiver 3 candidatos, entende? Eles vão pegar aquele que sabe mais. Exatamente. Mais qualificado. Ou mais que está mais preparado para aquilo. Necessariamente não precisa ter passado pela escola, mas a escola normalmente ela te oferece mais. Inclusive nós fizemos Pop na Escola, que chama, é um programa, né, da FGTAS Cine, onde a gente faz a orientação, um programa de orientação profissional, né? Então eu vou até as escolas, faço palestra para os jovens, até nesse sentido, né, de tirar dúvidas, de incentivar para que busquem, para que se qualifiquem, e é bem importante também onde a gente vê que tem um interesse bem grande nesse sentido e que a gente pode estar contribuindo, né, inclusive para essa formação desses jovens, né? Josiane, muito obrigado por estar aqui, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, ao convite e ficamos à disposição. Andressa, mesma coisa também, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, é um trabalho importantíssimo, porque você é um elo de ligação entre quem precisa de pessoas para trabalhar e de quem precisa de vagas para trabalhar. Da mesma forma, agradeço o convite e estamos sempre à disposição. E quem quiser, empresas ou pessoas em geral, podem estar nos procurando na agência. Obrigada. A todos aí de casa, muito obrigado e até uma próxima. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Clínica de Olhos Erechim, tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração.